Sejam todos bem-vindos ao GeniusCast, o podcast da tecnologia, da inovação e do empreendedorismo. É o podcast que conecta inovação, negócios e mentes brilhantes que estão transformando o nosso Brasil. E hoje nós temos a honra de receber um convidado que une visão jurídica e estratégica com espírito empreendedor, Alexandre Pereira Costa, nascido em Belém do Pará, já conduziu a carteira trabalhista de um dos maiores escritórios do país, foi assessor de juiz e hoje lidera um escritório de advocacia que atua exclusivamente no atendimento a empresas. À frente da AP Advocacia Corporativa, Alexandre desenvolve políticas de compliance que blindam juridicamente os negócios, promovendo economia, performance e segurança para os seus clientes. E o que diferencia? Uma conexão verdadeira com o ecossistema empresarial, construindo soluções jurídicas sob medidas e relações de confiança. No episódio de hoje nós vamos conversar sobre como o direito pode ser um motor de inovação e segurança para empresas, os bastidores da advocacia corporativa e os aprendizados de quem vive o empreendedorismo na prática, sem deixar de lado os valores da família e da amizade que são tão presentes na trajetória do nosso convidado. Fica com a gente hoje, pega o seu bloquinho que hoje tem dica muito importante. Eu posso dizer que o Dr. Alexandre é um parceiro de trabalho nosso aí, né? Nós estamos aí dia a dia, atende os mesmos clientes, estamos aí se encontram nas câmaras que nós nos envolvemos, né, doutor? E o tema de hoje, gente, é direito inteligente e liderança jurídica no mundo corporativo. Doutor Alexandre, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer enorme tê-lo aqui. O senhor é um profissional que consegue transmitir muita segurança no seu trabalho, consegue inspirar muita confiança. E isso é muito bom. Tenho o prazer de dividir a trincheira do mundo dos negócios com o senhor. E antes da gente começar, eu fiz uma apresentação para o senhor, eu queria que o senhor saudasse nossa audiência e também falasse um pouco mais aí, formação, família, o que é o Alexandre. Eu vejo de vez em quando o senhor tocando nas redes sociais no violãozinho ali. Fale um pouco do senhor aí antes da gente começar nas perguntas de fato. Ismael, eu me sinto muito honrado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês e principalmente ser ouvido pelo público seleto de vocês. E, de fato, o Alexandre é uma pessoa muito voltada ao âmbito profissional, vinculado aos interesses, né, e às necessidades dos empreendedores hoje. O nosso escritório foca exclusivamente no atendimento e na busca de soluções jurídicas inovadoras. E de fato, assim, eu nasci em Belém do Pará, tenho 42 anos hoje, e a minha trajetória, nunca pensei em fazer outra coisa que não fosse o mundo jurídico. O mundo jurídico. E aí fiquei em Belém do Pará ali aproximadamente até 2020 aproximadamente. Desde que nasci até 2020 vivi em Belém do Pará. E aí, em Belém do Pará, fui convidado a participar de um dos maiores escritórios do país, né? Ele implementou uma base no Pará para atendimento a alguns clientes em potencial, grandes empresas. E aí eles estavam montando ali a base e aí me convidaram para assumir a carteira trabalhista. Esse escritório foi um local onde eu aprendi muito sobre demandas de massa, né? Vivenciei no dia a dia ali, mas muito no contencioso, no jurídico, nas ações judiciais, né? Nos processos judiciais. Vivenciei muito as demandas que chegavam para a gente, chegavam muitas demandas e demandas de empresas de todos os setores, né? Basicamente da atividade econômica, especialmente mineração, construção civil, telefonia, shopping center. Então foi uma experiência muito profunda de aprendizado e de gestão e principalmente de combate, né, na trincheira do judicial de fato. E aí ali em meados de 2020, um colega, um amigo juiz muito, muito querido, me convidou para ir trabalhar com ele. E aí passei um tempinho lá com ele. Também foi um momento onde aprendi muito estando do outro lado aqui, né? Da trincheira, não da trincheira, mas do outro lado aqui, sob a perspectiva de uma análise imparcial. E lá eu aprendi muito sobre qualidade de leitura e qualidade de informação, que às vezes a gente, no processo judicial, cria elementos ali e traz o máximo de informação possível, e às vezes, até por uma questão de ego, né, a gente às vezes acaba querendo
criar teorias e trazer, Uma explicar norma coisas. cultíssima da língua portuguesa para Exato, explicar uma exato. coisa simples. Então, ali, nesse momento, na assessoria, eu aprendi com esse meu amigo de forma muito objetiva o que é importante, o que é relevante, e principalmente como equilibrar isso dentro de uma leitura fluida, né? A verdade é que as demandas do nosso Poder Judiciário hoje elas são muitas, imensas, muito complexas, e nenhum ser humano, e muito menos o juiz, consegue, de fato, quando vai avaliar um processo, consegue ter um desempenho melhor se ele tiver uma boa leitura, uma leitura objetiva, uma leitura clara daquilo que ele eventualmente precisa decidir. Então eu aprendi muito isso. E sempre atuando dentro da esfera, né, empresarial, resolvendo desafios empresariais. E até que aí, acho que no finalzinho de 2022, recebi um convite de uma empresa para vir trabalhar em Santarém, em razão de outras experiências já na advocacia pregressa, né? Uhum. E quando cheguei em Santarém, também a convite dessa empresa, vivenciei ali o dia a dia dela. Como eu já tinha um apanhado de experiência e de informações que eu vivia no judicioso, que eu vivia no contencioso, e eu falava, cara, isso aqui, se a gente tivesse trabalhado de forma correta ali antes de isso chegar aqui, a gente conseguiria ter um resultado muito positivo e eventualmente muito menos doloroso para a empresa, né? E aí isso vinha comigo, né, em razão da experiência, em razão ali do dia a dia do empreendedorismo, das causas judiciais que a gente diligenciava dentro da perspectiva empresarial. E aquilo sempre veio com uma vontade de realmente trabalhar antes, né? E aqui, quando eu cheguei em Santarém, a convite dessa empresa, eu, de fato, tive a oportunidade de implementar isso, né? E aí até mandar um abraço aí pro Diogo da LB, que foi quem eu já gravei com ele aqui. que foi quem me convidou para essa parceria. E eu prometi a ele, falei, cara, o nosso foco hoje é trabalhar em prevenção, em diminuição de litígios, em diminuição de passivo, em criar uma estrutura jurídica de segurança, onde você possa tomar decisões, onde você saiba exatamente ali o que você está fazendo. E aí, com ele, eu já aprendi a um modo diferente de ver o direito sob a perspectiva empresarial. A gente, durante muito tempo, e o advogado tem isso, pela própria modelagem, né, que a faculdade te molda, a implementar o direito e a lei acima, né, ali sobre a própria atividade, né? E aí, e aí para o advogado é muito simples, porque o advogado chega com o empresário e fala assim, olha, você tem que fazer isso aqui, eu te dou isso aqui para fazer, você tem que fazer isso aqui, como diz a norma. Só que a vida ela não é tão reta, ela não é tão simples, né? Tem os percalços, né? Tem os percalços. E esses percalços, eles são justos e realmente são relevantes, né? Que devem ser enfrentados sob uma outra perspectiva. Então é muito cômodo para o advogado chegar e falar, olha, eu tô aqui, eu vim te assessorar, tá aqui, você tem que fazer isso. E aqui eu aprendi que e virar cortes e ir embora, né? Exato. E aí, quando dá errado, que o empresário não fez aquilo que ele foi orientado, ele fala assim, eu te avisei. E aqui eu aprendi muito diferente, cara. Eu aprendi que, na verdade, essa análise ela tem que ser na contramão. A gente tem que vivenciar o dia a dia da empresa, entender o que ela, eventualmente, as estratégias dela, especialmente porque o empreendedorismo e a atividade produtiva, ela está ali na trincheira da tecnologia e de desenvolvimento, né? E, regra geral, inclusive, às vezes ela nem tem previsão jurídica para aquela situação que você está vivendo. E aí você tem que trabalhar ali de uma forma com total boa-fé, com total transparência, mas sempre buscando, né, o maior desempenho econômico e o maior desempenho da proteção ali das pessoas que estão sendo envolvidas. Então esse foi o caminho até aqui, né, do escritório e das referências que a gente traz. De fato, o violão é um hobby. Você se arrisca. Até cheguei a trocar. Comecei a tocar muito novo, com 15 anos, e aí ali já tocou muito já. Cheguei a tocar numa banda na infância, ali uma banda em Belém do Pará, então até ali os 25 anos eu tocava com mais fluidez. E aí depois deixei de lado e dediquei a outros temas aí, e então a partir dos quais, mas sempre com aquela paixão, é sempre como andar de bicicleta, né? Não, a música você não esquece. E só precisa se reciclar a respeito das batidas e das músicas novas.
Mas, de fato, a falta de prática, ela traz Vai enferrujando, né? vai enferrujando. Isso é igual o ministro Fux. O ministro Fux já tocou numa banda de rock, né? Ele, Foi. Exato. acho que bom. Doutor, que bom conhecer um pouco mais da sua trajetória. Na verdade, mostrar para o público, né? A gente já está ali trabalhando no dia a dia, sempre nos encontramos aí alguns clientes, a gente acaba fazendo consultoria para clientes em comuns e ver toda a sua trajetória, né? Vindo lá de Belém, passou por uma carteira trabalhista, foi auxiliar de juiz, esteve lá do outro lado, como o senhor diz, né? Ou seja, não é nem estar do outro lado, é ver da perspectiva do juiz, né? Porque às vezes a gente fica alegre quando a decisão é favorável, mas fica triste quando ela é desfavorável, né? E aí o senhor, todo o trabalho que o senhor desenvolve fazendo assim, olha, ao invés da gente só dizer para o cliente o que ele tem que fazer, a gente também acompanhar, ao invés de ser só consultor, ser assessor e treinar também, porque às vezes é consultoria, o treinamento e assessoria, né? Para que eu possa evitar uma série de situações, né? Ou porque eu tenho um dossiê, sabe, documentos que possam me subsidiar ali na justiça para me ajudar em algumas situações. Óbvio que, tipo assim, um acidente trabalhista já acontece, percalços trabalhistas acontecem, mas tendo essa advocacia muito próxima, assim, ajuda muito o empresário. E aí o empresário ele é carente disso. Ele como a gente já conversou antes do podcast, à medida que eu vou ampliando o meu leque, à medida que eu vou escalando, eu vou entrando numa profundidade jurídica que eu tenho um pouco mais de desconhecimento, né? E não só jurídica, operacional, técnica, enfim, de core business mesmo, de um monte de coisa. Mas, doutor, o que lhe inspira na sua atuação como advogado corporativo e quais foram as influências que moldaram a sua visão do direito aplicado ao mundo dos negócios? Bem, o que me inspira de fato, Ismael, é vencer, né? É vencer sob a perspectiva jurídica. Eu confesso que sempre que há uma sentença de procedência, isso me traz, especialmente quando há o desenvolvimento de uma tese nova, isso sob a perspectiva profissional me é muito gratificante. Mas nem sempre a gente consegue vencer, né? Geralmente, o advogado que não acompanha o dia a dia da empresa, ele recebe as informações no final da cadeia e tem que tentar já aconteceu remediar. muita coisa. Exato. E aí eu entendi que a melhor forma de vencer, de fato, é você plantar e você trazer elementos antes de que todas as demandas agravem ou que as demandas jurídicas venham, né? A gente, nesse contexto, busca basicamente implementar de forma preventiva medidas que busquem trazer o êxito, seja no judicial, seja também na própria relação comercial, né? Na própria relação empresarial do dia a dia. Você falou assim, por exemplo, na elaboração de documentos e tal, que dão subsídios a defesas e eventualmente as vitórias. Mas hoje a gente trabalha de uma perspectiva muito prévia, né? Muito prévia. A gente entende que a produção de documentos ela é um reflexo, ela é um resultado de uma política e da implantação. Processo do dia a dia, né? Exato. A gente entende que ela é resultado de uma política que age com muita transparência, com muita boa-fé, de obediência às normas que são aplicadas à respectiva atividade comercial. E o treinamento daqueles colaboradores, né, daquelas pessoas que estão no dia a dia vivenciando atividade, né, atividade comercial, sejam os parceiros comerciais, sejam os próprios colaboradores trabalhistas e também os próprios consumidores, né, aqueles que estão na relação de consumo. Então esse trabalho prévio, cara, ele de fato, na nossa perspectiva, ele faz muita diferença hoje. E é isso que me inspira. Trazer essas soluções para que o empresário eventualmente no momento de decisão tenha elementos muito melhores para tomar uma decisão e consiga ramificar dentro do corpo dele pessoas que também sejam capacitadas para ter esse desempenho. Eu acho que em relação às influências, cara, de fato a influência desse escritório, né? E aí mandar um abraço para o meu amigo Fábio Lobato, para o meu amigo Cássio Cunha, né? Que continuam hoje nesse escritório, que é um dos maiores do país, de fato. E me deram a oportunidade e ali me proporcionaram muito crescimento, muita experiência. Também mandar um grande abraço aí para o meu amigo André, que me convidou para a assessoria dele, é uma pessoa com quem eu sou muito grato, aprendi muito sobre a perspectiva
interna, né, de como trabalhar e como dar dinamicidade, qualidade à leitura e fluidez do que a gente produz. E aí, logicamente, um outro abração aí também para o Diogo, que me apresentou essa perspectiva de calma lá, você vai só me dizer o que está na lei, eu sei, o papel aceita tudo, né? O que está na lei, eu sei, eu consigo ler o jogo no ChatGPT, eu preciso fazer. A questão é que no mundo real a gente precisa tomar outras decisões. Tem que ter jogo de cintura. E a gente precisa criar oportunidades quando os desafios aparecem, né? Então, essas são hoje as minhas maiores influências aí sobre a perspectiva profissional, cara. E tem algum caso assim que marcou o senhor, que te fez o senhor repensar o direito, que fez o senhor dizer, poxa, é por isso que eu escolhi o direito? Tem sim, tem um caso muito importante assim que eu trago na memória, né? Um caso que me traz, que basicamente virou para mim uma chave de virada. Salvo engano, foi ali em 2013 ou 2014. Em resumo, houve um acidente, posso contextualizar aqui de forma rápida, houve um acidente do trabalho com uma das maiores mineradoras do país, e à época era conduzido pela gente a pasta, né? E aí foi um ataque de uma onça, ali na Serra de Carajás, né? Bem peculiar, hein? Meio peculiar. A onça atacou a funcionária, um ataque rápido que, graças a Deus, não teve maiores consequências. E aí ela ajuizou uma ação de indenização por danos morais e materiais contra a companhia. E aí nós fizemos a estratégia ali, a companhia no primeiro grau, no juízo de primeiro grau, lá na vara de Parauapebas, ela foi condenada ao valor de R$ 1 milhão. E aí, quando veio para Belém, quando houve o recurso e veio para o tribunal para Belém, quando foi para Belém, ali a gente chegou o processo basicamente para mim mesmo, como líder ali da equipe trabalhista, e para conduzir a estratégia do recurso e para a gente apresentar a sustentação oral. Então nós fizemos um estudo muito profundo do que eventualmente podia ter sido debatido, né? E a gente apresentou o recurso, fomos com os desembargadores despachar individualmente e fizemos a sustentação oral lá. E essas sustentações orais, elas são muito parecidas com aquilo que a gente vê na televisão, naquelas séries, sabe? Sim, onde as pessoas falam, os desembargadores, os tribunais, os julgadores estão ali e tal, e eles debatem. E aí, naquele momento, você consegue realmente contribuir. E ali nós trouxemos elementos muito positivos e relevantes, cara, que foram suficientes ali para a turma reduzir. Eu lembro que o desembargador relator, à época, que era o principal responsável pela relatoria do processo, ele inclusive falou, cara, eu vou jogar improcedente. Depois da sustentação oral que eu fiz. E aí, no final, a turma acabou reduzindo de 1 milhão para 30 mil. Para 30 mil. Então foi um resultado que marcou a minha carreira, né? Um caso importante de repercussão nacional, passou em todos os principais jornais, especialmente também no Pará, ali em Belém. E foi um caso que realmente marcou minha carreira, onde eu me senti. E aí, ali, talvez, eu acho que o gosto de ganhar, ele se. Foi por isso que eu vim aqui, né? Foi por isso que eu cheguei aqui, né? Doutor, assim, por que o empresário ele não pode esperar um processo bater a porta dele? Pois é, quando a gente fala de um processo judicial bater a porta, a gente remete um pouquinho aí à advocacia preventiva, né? Sim. Nós dividimos hoje no escritório a advocacia sobre 2 enfoques. A advocacia contenciosa, que é a jurídica, judicial, onde o processo chegou uma notificação e sempre tem que apresentar a defesa. E aí a gente defende com unhas e dentes e tudo que tem de melhor. E existe para a gente hoje, que é o nosso foco do escritório, que é a advocacia preventiva, né? Onde basicamente a gente vivencia o dia a dia da empresa, estar presente realmente, seja fisicamente nele, mas também dentro das reuniões mais importantes, dentro dos planejamentos, mas a gente apresenta planejamentos estratégicos periódicos de como o jurídico pode dar mais desempenho. E essa medida, ela visa basicamente ali trazer conformidade e antecipar desafios que eventualmente, sem dúvida, virão, né? A gente, como qualquer atividade empresarial, a gente sabe que existe um risco jurídico e que ele vai variar em cada segmento. E esse risco a gente ele é inevitável, ele vai vir. E para cada setor empresarial, a gente tem um percentual ali basicamente médio de cada atividade, né? E a gente procura apresentar isso para o empreendedor e falar, olha, você tem esse risco financeiro aqui, esse risco ele vai vir. Eu não sei como vai vir. Ele pode ser reclamação trabalhista, ele pode ser fiscalização, ele pode ser ações decorrentes da própria relação de consumo. Eu sei que ele vai vir
e o risco dele é esse, e para o teu projeto a gente consegue fazer a conta de expectativa de quanto ele vai, a longo prazo, ele vai desembolsar de acordo com a operação dele, né? E a gente oferece um plano de ação para que ele eventualmente tenha maior desempenho e que os riscos dele diminuam dentro dessa perspectiva, né? Então, por que a gente precisa apresentar de forma prévia e evitar que o processo bata a porta? Primeiro, porque se a gente consegue trazer maior desempenho da equipe, né? Da equipe interna, do próprio corpo funcional dele, trabalha de uma forma muito maior, porque há a implementação de processos que ajustam a expectativa dos colaboradores e a gente consegue dar direção para todo mundo entender dentro da empresa o que a gente está fazendo, né? Dentro do o que a empresa está fazendo, quais são os objetivos da empresa e o que a gente precisa fazer para alcançá-lo. Isso também diminui a exposição da marca, que a gente consegue, antes, mediar conflitos com o cliente, entender decisões que eventualmente vão gerar conflito com o cliente, ou então até resultados inesperados da própria atividade que inevitavelmente vão atingir os clientes. Então a gente consegue tratar isso de forma muito antecipada e preventiva, reduzindo a gente diz a questão da lombada, né? A gente vai colocando lombadas para quando esse desafio vem, ele já vem bem com uma velocidade bem menor, bem freada, e nesse processo é consequência natural que no final desse processo a gente tenha um arcabouço documental, inclusive o testemunial também, que nos permitam apresentar uma série de provas, né, que um trabalho preventivo foi apresentado. E também a gente desde essa perspectiva, a gente consegue equilibrar um elemento muito importante, que é aquele elemento, a projeção econômica do cliente, seja na entrada, né, de ativos, basicamente mais voltado à inadimplência, né? Teve um exemplo muito gostoso que eu vi aqui em Santarém, cara, de um cliente que estava inadimplente já há algum tempo, e aí a demanda, quando a inadimplência, quando ela atinge determinado período, aí as empresas mandam para que a gente trate nós de forma exclusiva, né, o escritório de forma exclusiva. Perfeito. E aí nós assumimos essa demanda, adotamos primeiro medidas escalonadas, né, porque vão basicamente com o objetivo de mediação, conciliação e prevenção. E essa prevenção, essa mediação, ela foi tão boa, tão positiva, que ao final essa cliente inadimplente, ela fez questão de fazer um elogio à empresa e ela fez questão de compartilhar a experiência que ela viveu com outras pessoas, e aí a gente soube, através de outros clientes também, dessa experiência positiva dela. Então é um desafio, porque a pessoa estava inadimplente e a empresa, logicamente, ela tem que se organizar para atingir um desempenho econômico e um desempenho de atividade com aquilo que ela está projetando para entrar. E se esse dinheiro não entra, ela tem que recuperar. Sim. Né? E aí a pessoa bem treinada, a pessoa bem instruída e a pessoa entendendo a operação como um todo, ela consegue trazer esse ativo de volta e ela ainda consegue reconquistar o cliente, como foi neste caso, né? Se eu não for logo para o embate de vez, né? Se eu tiver toda essa política de, como se diz, ações escalonadas, né, que eu vou fazendo. A gente, inclusive no escritório, a gente orienta que quando a gente recebe essa solicitação dos clientes, a orientação é não se identificar como advogado. Porque a pessoa já fala assim, cara, tu me botou pro teu advogado, e o objetivo não é esse. Vem pra gente porque a gente já trabalha disso há muito tempo e sabe como lidar. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é realmente... Sou do financeiro aqui da empresa. A gente faz uma... Doutor, eu percebo que a sua atuação ela é bem estratégica, né? Você trabalha com planejamento, como o senhor falou, tem um plano de ação que a gente implementa lá na empresa, e a gente vai acompanhando os checklists, se eles estão sendo cumpridos, para justamente fazer essa política preventiva, essa ação preventiva, né, do direito. E assim, tem meu pai falava que quem não paga pela prevenção, paga pelo prejuízo, né? Quem não se previne, paga pelo prejuízo. E é muito bom se prevenir de tudo, em tudo na vida, né? Em todos os aspectos da nossa vida. Quem paga plano de saúde, quem paga seguro, quem tem um pé de meia, sempre está saindo melhor em situações de crise do que quem não tem, né? Mas assim, qual que é o custo real, assim, de não ter uma prevenção dessas, de não ter um trabalho? Porque o seu trabalho, eu percebo que ele é muito assim, tipo um diretor jurídico as a service. Ou seja, as empresas geralmente não têm um diretor jurídico, elas deveriam ter um diretor lá dentro. E o seu trabalho é como se eu fosse um diretor como serviço. Né? Ou seja, eu estou ali, eu sou o teu diretor jurídico, mas eu quero, de fato, ser o teu diretor jurídico. Eu não quero só, quando tiver uma ação trabalhista, tu manda para mim que eu defendo. Não, eu quero estar aqui no teu dia a dia, eu quero te ajudar a crescer. Eu quero ver cada ponto cego aqui dentro e
E nesses pontos cegos, colocar processos e procedimentos que vão nos ajudar a fazer essa alimentação de documentos que depois vão corroborar a defesa. Mas assim, qual que é o custo de uma empresa não entender, não olhar para isso aí com esse certo cuidado de preventivo no dia a dia? De fato, nós trabalhamos hoje dentro dessa perspectiva, né, de jurídico interno. Você falou muito bem, foi muito pontual. Nós trabalhamos com essa perspectiva de ser o jurídico interno de empresas, né, assumindo responsabilidades, por vezes, que a maioria dos escritórios não pretende assumir, porque realmente está muito focado ali no contencioso. Mas nós entendemos que a vitória ela se faz no preventivo e não no contencioso, né? O custo médio sempre é maior, né? Sim. E aí a gente é bom nós trazermos consciência sobre perspectivas que vão muito além do processo. Quando a gente chega em um processo judicial, em uma fase judicial, e aí eu vou também botar outro exemplo, mas às vezes também nós vamos para a esfera da fiscalização de órgãos públicos, né, que também serve como parâmetro. Quando nós vamos para essas duas fases, é porque basicamente nós já cometemos várias falhas, o empresário já cometeu várias falhas que ele poderia ter evitado antes. Essas falhas ao longo do tempo, elas, para resultar em um processo judicial, pela nossa experiência, é porque ela vem sendo feita em cadeia de forma consecutiva e em várias frentes. E aí, no final, logicamente, havendo uma ação judicial com condenação, os valores basicamente são muito elevados. Né? E aí, como é que nós trabalhamos isso internamente? Para esclarecer um pouquinho para ti e para a nossa audiência. Uhum. Sob a perspectiva empresarial, cara, a gente divide categorizado por prognósticos. A gente divide em prognóstico remoto, provável e possível. Né? E aí a gente pega o valor da causa ali, digamos que a gente... vou te dar o exemplo dessa causa da companhia, desse caso que eu te falei do ataque da onça. Sim. Essa ação foi de R$1 milhão. Quando ela ajuizou, ela ganhou tudo. Então, o valor total é de R$100 mil. Quando a gente inicia ali e faz o estudo, a gente categoriza ela e fala assim, olha, isso aqui tem um risco real, isso aqui tem um risco maior, isso aqui é condenação certa. E a gente faz a projeção através do prognóstico. Então, o prognóstico remoto de uma ação, ela equivale a 25% do valor da causa. Então, eu te apresento assim, olha, eu recebi uma ação aqui de R$1 milhão. Isso aqui a gente pode resolver agora, pagando 25%. Se a gente pagar 25%, isso aqui vai ser o resultado bom dentro de uma perspectiva macro, tá? Dentro de uma perspectiva macro é o que as grandes empresas utilizam, né? Em empresas de demanda em massa, que é o que a gente chama. Empresas, por exemplo, como empresa de telefonia, que tem algo em torno de 50 a 60 audiências por dia, então elas não conseguem avaliar no detalhe cada uma das ações. Mas a média matemática diz que uma ação com um risco mínimo remoto, ela vai custar basicamente 25% do valor da causa. E aí do remoto a gente passa por possível, que é 50%, e depois provável, 75%. Então esse basicamente é o valor, né, que a gente trabalha dentro do aspecto jurídico e dentro do processo específico. Mas passando a projeção e respondendo a tua pergunta de uma forma mais ampla, quando a gente transforma isso para o judicial, para o ajuizamento, e confia somente ali no judicial e não faz o preventivo, essas ações, regra geral, elas tendem ao possível e provável, aos 50%, 70% do valor da causa. Regra geral também, elas são mais onerosas, porque ao final elas têm custas processuais, elas têm honorários advocatícios, elas têm muitas vezes perito, né, custas periciais de perito específico. E aí elas têm também a questão do advogado, né, que o advogado geralmente, quando atua nessa área, ele já atua já cobrando mais caro, e já é um valor a mais, é um valor às vezes até pelo valor da causa. Então esse é o primeiro ponto. Sem dúvida é muito mais gastoso, muito mais oneroso. Mas além dessa perspectiva financeira, existe também um outro prejuízo aqui, que é o seu baixo desempenho do pós-venda. Se você chegou em uma ação judicial, é porque já vem uma conduta reiterada que vem agravando e geralmente atinge várias pessoas, não é só aquele cara que entrou com a ação, são várias pessoas, e isso vai dificultando o teu pós-venda, né, afastando o teu cliente, e também vai causando um impacto enorme em relação
a imagem da empresa, né? A projeção da imagem da empresa. A empresa fica mal falada, fica mal vista, ao passo que a empresa que trabalha no preventivo e no compliance, ela evita, ela não elimina, né? Ela não elimina, mas ela evita e ela diminui muito a exposição jurídica, ela diminui muito a exposição midiática e ela expõe muito, ela diminui muito a exposição interna, no tripé interno. O que a gente trabalha dentro do escritório, o que a gente chama de tripé interno? É a relação com os colaboradores, seus parceiros, os trabalhadores mesmos ali do teu dia a dia, os teus parceiros comerciais, que precisa haver um alinhamento de expectativa e por vezes o reajuste, e por fim a tua relação com o cliente. Todo empreendedor, toda empresa ele tem que focar nesse tripé, né? Que é a tua relação ali interna, geralmente é relação trabalhista, seletista, trabalhadores, os teus parceiros comerciais, que por vezes são terceirizados, fornecedores, e aí é natural que em um determinado momento você precise realinhar valores, realinhar expectativas, e os teus clientes, que também precisam ser abastecidos de informação objetiva de forma constante, né? Inclusive os clientes indiretos também. Então a gente trabalha muito dentro desse tripé para que esses custos no judicial lá na frente sejam muito menor. E realmente são. Realmente são. E aí também, só para te fechar um pouquinho essa resposta, eu vou trazer um exemplo que é muito prático. Aqui em Santarém nós absorvemos e estamos muito, muito à frente aí dos processos imobiliários, né? Trabalhamos muito dentro com clientes imobiliários. Então, quando, por exemplo, uma empresa vai fazer uma avaliação de iniciar um projeto, ela vai iniciar um projeto e ela diz para a gente qual é o valor geral de venda. Ela fala, olha, qual é a minha programação geral dessa obra aqui? Digamos, são 10 milhões. E aí ela procura o nosso escritório, ela fala, cara, eu quero entender exatamente o que você precisa aí, eu quero entender como você pode me ajudar. E aí eu apresento para ele, cara, olha, o risco jurídico, eu não sei como vai acontecer. Eu não sei se vai ser trabalhista, eu não sei se vai ser consumidor, eu não sei se vai ser um parceiro comercial, mas ele vai acontecer contigo nessa operação. Acontece com todo mundo. Uhum. E ele em uma média matemática, ele geralmente redonda ali entre 3% a 5% da operação, sendo 3% uma média regular e 5% um desempenho muito ruim. 5% de um empreendimento, de um empreendimento imobiliário é muita coisa, né? E a nossa proposta é falar, cara, você vai fazer o seguinte, você vai investir para mim aqui 1,5 e basicamente eu vou te prometer que eu vou manter até 2,5. E a gente, graças a Deus, tem alcançado esse objetivo de forma contundente, de uma forma muito concreta. Então, basicamente, aí no mínimo o cara economiza meio a 1% basicamente do risco dele que ele gastaria. E com muito menos dor de cabeça, com muito mais tranquilidade, podendo dormir à noite tranquilamente. Tranquilamente. E doutor, eu já sei que o senhor já falou bastante sobre isso, mas eu quero até pegar uma consultoria gratuita já aqui desse podcast. Me conta como que um plano de compliance bem estruturado pode fazer com que a empresa evite multas e processos, por exemplo. Sim, eu sei que o senhor já falou bastante, mas eu quero que a minha audiência entenda a importância de um plano de compliance, assim, nesse sentido. O compliance, ele tem muito a ver com conformidade, tá? E quando a gente fala de conformidade, às vezes pode parecer que a conformidade é somente a lei, mas não é. Sim. O compliance, cara, ele nasceu ali na Inglaterra, ali para tratar muito mais sobre uma crise política, que trazia basicamente ali fraudes e esse contexto, né? E aí ele foi criado e basicamente foi evoluindo dentro da esfera pública e depois ele migrou com muito mais propriedade para a esfera privada. E o que é o compliance? Nada mais, nada menos é estudar a legislação que é aplicável à sua atividade e se buscar cumpri-la, né? Cumpri-la de um modo efetivo. E aí, como é que nós trabalhamos isso dentro do escritório? Basicamente, nós entramos no teu dia a dia, convivemos com o teu dia a dia, estudamos o teu dia a dia, as decisões, porque mesmo as empresas do mesmo segmento, elas trabalham de forma diferente. E a gente precisa entender o teu dia a dia para entender basicamente como é a mesma decisão, ela pode ser tomada por dois viés diferentes que vão dar reflexo diferente. E a gente precisa entender qual é o caminho que você quer seguir. Perfeito. Quando a gente entende qual é o caminho que você quer seguir, qual é a direção que você está dando, é nosso papel trazer a sua visão para o seu corpo funcional, para os seus parceiros. É nossa obrigação falar, cara, é isso que você quer? Então, o nosso papel é fazer um estudo profundo sobre isso,
entender como isso funciona dentro da legislação, especialmente da relação de consumo, da relação trabalhista, da relação comercial, fazer o planejamento e te apresentar um plano, especialmente a gente não gosta de chamar de código de normas, mas é basicamente um código de normas, que vai conectar as normas que são aplicáveis à estratégia que você está desenvolvendo, mas principalmente aos basilares, as bases fundamentais do que você acha que precisa implementar na empresa. Né? É muito importante porque o compliance nada mais é do que a soma do que a lei determina, da tua visão de empresa. E a gente cria um mecanismo ali para que esses elementos se conectem e para que essas informações... Conformidade, né? Exato. E para que essas informações sejam vazadas, que elas sejam aprofundadas para a tua equipe, para que a equipe, no momento de decisão e do dia a dia dela, que a gente não consegue estar do lado de ninguém, e inclusive, às vezes até dentro, mesmo estando, a gente tem a sensação, e isso eu aprendi com o André na assessoria, mesmo você explicando, você acha que está explicando, mas na verdade você está confundindo, porque você não tem a propriedade e o método adequado para transmitir esse conhecimento. E aí você expande isso para o seu corpo funcional, dos seus parceiros comerciais. E aí o nosso objetivo é trazer consciência, seja na perspectiva trabalhista, da relação comercial, seja na espécie mesmo da sua atividade. Por exemplo, quando a gente, trazendo novamente para o direito imobiliário, né, que é um exemplo mais forte aqui hoje, quando a gente, por exemplo, traz os colaboradores e traz parceiros comerciais, é essencial que os colaboradores e parceiros comerciais saibam um mínimo de relação de consumo, de relação de vizinhança, de relação de trabalho, né? Da implementação desse plano e quais as obrigações, o que eles precisam fazer para que isso dê certo. E aí, logicamente, a gente cria um processo de checagem, desenvolve um processo, submete a aprovação, depois que ficar com a cara da empresa, depois que ficar individualizado com o perfil da empresa, com aquela visão que ele tem, que ele acha que é o caminho certo para que o projeto dê certo, a gente traz para ele aprova, e a partir disso a gente começa a aplicar treinamentos reiterados em setores diferentes, e aí são variados. Novamente o exemplo da construção civil. Você consegue perceber que, por exemplo, os colaboradores do canteiro ali, basicamente a mão de obra do canteiro de obras que constrói, os pedreiros, os mestres de obras, eles têm que ter uma visão diferente da visão, por exemplo, de quem está no administrativo fazendo cobrança. Né? Então cada um tem que ter um treinamento diferente, a gente vai projetando isso para que o cara ganhe. Isso é muito bom porque a pessoa se sente valorizada, conhecimento, a nossa busca também é essa, trazer conhecimento e ampliar conhecimento. Né? A nossa busca é quando o cara, quando o profissional entra e vai sendo treinado dentro do planejamento de compliance, ele começa a desenvolver elementos onde ele possa tomar decisões, mas também se sentir valorizado, cara, se sentir um profissional diferenciado. Onde ele fala, cara, tenho várias empresas aqui no mercado, nenhuma dessas empresas que eu estou me ensinou sobre relação de consumo, nenhuma dessas empresas aqui me falou sobre direito de vizinhança, nenhuma dessas empresas aqui me falou basicamente como é que eu devo tratar um cliente que vem para dentro da obra e eu recebo ele aqui, que é o que eu trato? Eu passo para alguém? O que eu tenho que fazer? Né? Você vai desenvolvendo workshops para treinar o funcionário, o time do seu cliente. Exato, exato. Legal. Por quê? Porque ele fazendo isso, eu treinando ele não vai, eventualmente, dificilmente ele vai para um caminho que é aquele caminho do atrito e para aquele caminho do risco jurídico. E aí eu evito que uma demanda jurídica chegue. Contrário à legislação, contrário a alguma coisa, né? Exato. Isso já dá uma certa, já é um arame farpado, né, para eles não fazer alguma coisa, como você falou, por exemplo, o corretor tem contato direto com o cliente, né? E aí, se eu não ensinar sobre ética, sobre relação de consumo, sobre direito imobiliário, sobre coisa desse tipo, ele pode prometer coisa que nem existe lá dentro. Exato. E aí depois isso pega lá para a empresa, né? Exato. Então ele está alinhado. Isso aí dá, como você falou assim, tipo, o funcionário olha e diz, poxa, eu tenho aqui segurança de exercer minha função porque alguém treinou além de eu ser um bom vendedor. Porque às vezes ser um bom vendedor é um dom de Deus na sua vida. Você é um bom vendedor, né? Mas ser um bom vendedor com conhecimento jurídico adequado para exercer isso aí já precisa estudar. Exato, exato. Doutor, o senhor falou sobre o imobiliário, né, um ramo de atividade que eu também atuo, que eu atendo o cliente. Quais são os principais riscos do setor imobiliário, principalmente na questão de loteamento? Assim, hoje que a gente vê bastante loteamentos aqui na região.
Em Santarém, propriamente dita, o empreendedor hoje do setor imobiliário, ele enfrenta alguns desafios. O principal deles, eu acredito, que é a dificuldade de acesso à matéria-prima em certos pontos, né? Principalmente aquela matéria-prima um pouco mais produzida, né? O aço, o ferro. Então ele tem um pouquinho esse desafio de chegar aqui. Porque aqui basicamente não é um polo industrial, né? Sim. Pouco se produz aqui. O empresário também tem um desafio relacionado à mão de obra. A mão de obra também aqui é um desafio na construção civil. A mão de obra aqui ela é pouco qualificada e ela produz pouco. E falo isso com base em estudos científicos projetados em âmbito nacional. Há estudos aqui em que a projeção de produtividade da mão de obra da construção civil aqui no Pará em geral, ela é basicamente 30% a 40% da média do sul e sudeste, né? Então esse também é um desafio, porque encarece o produto e encarece a mão de obra, encarece o produto final, né? Um outro ponto também que é um desafio é a questão também aí do processo de de loteamentos ilegais, né? Isso aí vai prostituindo, né? De imóveis ilegais. Isso é realmente muito detrator para a marca, porque as pessoas querem comprar, as pessoas querem investir e elas não têm a segurança jurídica e elas não entendem porque em um ponto um valor é tão maior. Nossa. E em um outro ponto o valor é tão menor. E é difícil regularizar um loteamento, né? Deixar tudo certinho aí, então por isso que é mais caro, né? O ordenamento jurídico, basicamente, ele entende que o comprador, nessa situação de loteamento e de incorporação imobiliária, ele é um polo muito vulnerável. E aí eu vou te trazer o exemplo da construção da incorporação, porque realmente, para mim, é muito vivo. Sim. Na incorporação, você imagina que você vai lá no vendedor, você vê um terreno lá, e aí o cara te fala um papel e fala assim, olha, você vai dar aqui 500 mil nesse papel. É verdade, é basicamente, né? Aí tu fala, olha, eu quero dar no 15º andar, mas tu tá aqui no piso, né? Tu tá aqui no piso, aí tu fala, cara, no 15º andar. E aí você vai pagando ali, cara, mas o imóvel não existe. É só um sonho, é uma projeção, uma ficção jurídica. E realmente, de fato, o consumidor está numa relação de muita vulnerabilidade, né? Então o ordenamento criou uma série de condições e de garantias e de atos obrigatórios que o empresário precisa criar, produzir, averbar em cartório e nos órgãos públicos para que isso aconteça, para que dê uma segurança mínima ao comprador, né? Então isso encarece um pouquinho o produto final. E quando você, por exemplo, vai em um imóvel, em um loteamento irregular, né? Logicamente a pessoa não está preocupada por isso. E esse também é uma falha, às vezes, do próprio empresário jovem, aquele empresário que está começando ali. Ele, cara, eu vou fazer aqui de forma rápida, eu vou fazer aqui de uma forma indireta, mas tendo imóvel e está tudo bem, a propriedade dele, ele só vai fracionar sem fazer o processo regular que precisa ser feito, né? Isso, logicamente, é um risco para o consumidor e para a população, mas também é um risco enorme para o empresário, né? Sim, porque sendo eventualmente atingido por uma fiscalização, todo aquele planejamento que ele fez, que ele falou, cara, eu não vou ter esse custo, ele dobra. Fala, esse custo que era aqui X, ele vai passar a ser 2X. Além de ter a detração da marca, né? Além de ter a detração da marca. Então, realmente, esse é um feeling importante em relação a valores e em relação aos riscos, né? Que esse processo de incorporação realmente traz para a gente. Eu vejo que uma coisa muito importante do imobiliário, eu falo incorporação, loteamento, construção por administração, é a modelagem financeira, né, que a gente faz. Ela vai dizendo ali, e aí eu vejo que algumas empresas ela não têm esse cuidado de fazer, que é de casar DRE, fluxo de caixa, recebíveis, para ver onde é que eu vou ter necessidade. O cronograma físico-financeiro eu caso ali com o meu fluxo de caixa, com a minha projeção de venda. E aí fazendo essas metas para elas casarem, para que não falte dinheiro durante a obra. Né? Então, assim, essa modelagem financeira ela é essencial. Eu vejo cada vez mais. Loteamento, assim, a gente tem sempre uma parcela um pouco mais alongada, né? Então tem contratos às vezes muito mais longos, 6 anos, 10 anos, como alguns casos. Como é que hoje a sua consultoria ela atua nessa recuperação de crédito, nessa reestruturação de contratos? Porque a gente sabe que, tipo, eu comprei um contrato aqui de 10 anos, não prevendo que poderia acontecer algumas coisas na minha vida e pode acontecer. E aí eu me torno inadimplente. Como é que a sua consultoria atua nisso?
tem ajudado as empresas? Esse financiamento a longo prazo, é o que a gente chama de financiamento direto, ele geralmente, ele não é a regra geral, né? Em loteamento ele é muito mais vivo, mas ele, regra geral, pela prática, ele parte da premissa que o loteador, que o empreendedor, ele é o proprietário do imóvel, porque senão ele não, senão fica inviabilizada a operação. E aí, caso ele seja o proprietário, regra geral, ele faz esse financiamento direto, onde logicamente ele tá ali, ele já tem um imóvel e aí ele vai medindo aí ao longo do tempo a evolução dos pagamentos, né? Mas de fato ele precisa organizar, e esse é um elemento importante, o empreendedor, e em qualquer setor, né? A gente está como exemplo aqui no mercado imobiliário, mas em qualquer setor, que é o percentual mínimo para a operação dele acontecer. Uhum. Então o loteamento ele tem um prazo estipulado, que vai ser averbado ali na matrícula do imóvel, garantindo que o prazo vai ser aquele cumprindo, e a postergação desse prazo, ele é de fato um elemento que traz risco jurídico e traz detração de marca, né? Então é muito importante que o empreendedor, quando fizer esse cálculo de parcelamentos a longo prazo, ele identifique que o valor que tem que entrar aqui dentro desse parcelamento mesmo direto tem que ser suficiente para ele fazer a operação dele. E ele tem que ter uma folguinha, porque de fato a inadimplência basicamente aí ela varia nesses setores aí, no setor imobiliário, basicamente aí de 70%, 80% para cima. Nós temos um exemplo muito bom também, o Diogo me autoriza a falar aí, um exemplo muito bom da LB, onde nós pegamos uma carteira com índice elevado de inadimplência, elevado de percentual e elevado de valor e de percentual. E aí ele era basicamente ali 30% de inadimplência. 30% de inadimplência. E aí em um ano nós conseguimos reduzir ele para menos de 5%, cara. Poxa. Foi o resultado. E como é que a gente funciona? Como é que a gente trabalha isso? O primeiro ponto que a gente, como escritório de advocacia e como escritório que está dentro do parceiro comercial, né, que entende que não é a aplicação da lei e muito mais você está disposto a ouvir e a entender a dinamicidade do conjunto da empresa. Primeiro ponto é o seguinte: sempre, qualquer relação imobiliária, ninguém entra para perder dinheiro em contato nenhum. Quando você vai fazer a compra de um imóvel, seja loteamento, seja incorporação, seja casa, construção de casas, a pessoa que entra, ela, logicamente, a maioria das vezes ou está investindo ou está realizando um sonho, e ela não entra e fala assim, não, eu vou entrar para depois eu sair. Uhum. Então, logicamente, você tem que entender que, primeiro, o cliente inadimplente, ele não é seu inimigo, ele não é inimigo da empresa, e ele não entrou nesse projeto para sair, para perder dinheiro. Não, ele eventualmente está passando por um momento de turbulência, de equilíbrio, de desequilíbrio financeiro, ou às vezes até não é um desequilíbrio financeiro, mas é um momento pessoal difícil do cliente, e a gente precisa entender isso e apresentar expectativas. Falar, olha, nós entramos na negociação direta, né, a partir de determinado momento. Nós assumimos a negociação com o cliente devedor, e aí nós entendemos o que o cliente devedor está passando efetivamente e quais as expectativas dele de pagamento, como ele pode pagar, porque às vezes nem é com dinheiro. Às vezes a gente a maioria das vezes a gente tenta renegociar, tenta reequilibrar de uma forma que fique tanto dentro do projeto, para a execução do projeto, quanto dentro da expectativa orçamentária e da expectativa atual do cliente inadimplente, né? E a solução é essa, é trazer um equilíbrio para o caso concreto entre o que o cliente eventualmente está disposto a fazer e aquilo que a empresa pode eventualmente fazer também, né? Assim, parece uma coisa muito natural, parece uma coisa muito natural, Ismael, que a gente fale de equilíbrio realmente assim, de ouvir o cliente e tentar fazer uma negociação. E é tão natural para a gente isso no dia a dia, porque acontece e na perspectiva do compliance, e ao mesmo tempo a gente consegue obedecer uma série de normas e uma série de entendimentos jurisprudenciais a respeito do inadimplemento. Sim. Então a gente dá oportunidades, a gente procura esclarecimento, a gente traz informações, obedecendo o Código de Defesa do Consumidor, obedecendo a lei da incorporação imobiliária e de outros setores também, e trazendo, porque o objetivo não é
rescindir e nem humilhar cliente, porque está inadimplente, muito pelo contrário, né? É trazê-lo novamente à adimplência e botar aquele contrato de forma equilibrada novamente. E aí nós fazemos isso até o limite onde isso é possível, né? Isso exige tempo, exige dedicação, exige conhecimento, e a grande maioria das pessoas não está disposta a fazer isso. É verdade. Não está disposta a fazer isso, a parar, e aí o que nós entendemos? Que para nós é muito melhor parar e fazer isso do que eventualmente ter que fazer audiências reiteradas, acordos reiterados, processos judiciais reiterados. Né? Então, o modo como nós trabalhamos para a recuperação da adimplência, primeiro, é o estudo técnico e a apresentação do estudo técnico para o próprio empreendedor, dos impactos dos percentuais que isso acontece e como isso afeta a operação dele. Então, a empresa, os nossos clientes hoje têm uma forma muito clara qual é o índice de inadimplência deles, o que a gente tem feito para essa adimplência reduzir e como isso acontece, né? E como isso afeta a operação dele, que a gente não consegue eventualmente, e a advocacia é natural que seja assim, a gente não garante, o advogado não garante que ele ganhe a causa, ele não garante que ele vai vencer, ele não garante que ele vai recuperar, mas o nosso objetivo é apresentar para o empreendedor o projeto e apresentar os números que a gente geralmente tem conseguido e falar, olha, você tem que tomar essa decisão aqui, qualquer que seja a decisão, eu vou estar do teu lado. Ao mesmo passo em que o cliente aqui, devedor, também recebe as informações periódicas e escalonadas, né? Que afinal de contas o objetivo é que ele volte à adimplência. Mas em determinado momento se ultrapassa um limite onde a gente não consegue mais. E aí a gente vai escalonando, passando informações para o cliente devedor, para o consumidor final, dos riscos da inadimplência, de tudo que a gente pode fazer por ele até o momento que a gente fala, olha, infelizmente, a partir de agora, serão essas as consequências, assim assado, de uma forma muito organizada, muito formal também, apesar de ela formal, que traz muita segurança. Isso é bom. Doutor, qual que é a sua análise que o senhor faz da atividade econômica daqui da nossa região? Como que o senhor olha hoje os empresários? Como que o senhor olha o cenário atual da nossa economia? Eu acho que é uma economia em franca ascensão, né? Santarém, ela movimenta muita tecnologia, muita informação e muita disposição. As pessoas aqui, elas têm interesse em desenvolvimento, né? Têm interesse em crescer, em aprender. Então, acho que é um mercado, né? É um mercado em franca ascensão. Para todos os setores que você olhe, tem pessoas interessadas em produzir e pessoas interessadas em comprar o que for produzido, né? Um dos maiores desafios para a gente aqui, e aí acho que vem se encaminhando para uma resolução, é realmente talvez o crescimento do polo industrial, né? O nosso projeto aí para a criação do polo industrial deve ser um passo significativo para o crescimento em Santarém e vai proporcionar isso às empresas aqui santarenas. Acho que também, retomando a questão da mão de obra, acho que a mão de obra precisa de um pouco mais de qualificação, né, especialmente sob a perspectiva do plano empresarial, da gestão empresarial. Esse é um ponto importante. E outro ponto importante também, acho que é um desafio enorme em Santarém, é a informalidade. Santarém ele tem um mercado muito informal, que por um lado causa muita dinamicidade, mas por outro também evita e restringe um crescimento muito maior, né? Como, por exemplo, o acesso ao crédito, a alavancagem e também o escalonamento, né? Escalonamento, você não consegue escalonar de forma informal. É verdade, você perde o controle quando você é informal, né? E os principais desafios que o senhor vê aqui para nossa região, assim, que o senhor, no dia a dia do seu trabalho, você consegue diagnosticar, assim, tipo, esse é um desafio que se nós vencêssemos, nós seríamos maior? Eu acho que passa muito aí de fato pela formalização das atividades, né? E pela qualificação dos empreendedores. Pela qualificação e na realidade, a compra do projeto, né? Então, o empreendedor, ele às vezes fica temeroso de dar um passo maior, de dar um passo mais largo, mais sólido, que em curto prazo pode representar um investimento custoso para ele, que eventualmente ele fala e tenha medo de dar esse passo, né? E aí acaba, às vezes, por vezes, ali ficando na informalidade e sem a implementação de processos de fato, né? E eu acho que esse realmente é um desafio que precisa ser superado em Santarém, né? A informalidade
e a forma que isso e o investimento basicamente aí em capacitação profissional e investimento na operação de fato. E a gente vê que realmente essa parte da capacitação profissional ela é muito importante para o mercado, porque uma empresa não cresce, quem cresce são as pessoas, né? Então, se a gente consegue capacitar, ter pessoas com maior poder de entrega, com maior poder de geração de riqueza, eu falo tanto do empresário em si lá na ponta da atividade econômica, como também o colaborador, como desde o operacional, passando pelo tático até o estratégico, né? Se a gente tem uma capacidade maior de entrega, de qualificação, a gente consegue fazer muita coisa aqui, porque tudo está voltado à ciência, à tecnologia e conhecimento. Doutor, nós estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Não sei se o senhor gostaria de falar mais sobre alguma coisa que a gente não falou. Não, gostaria só de agradecer pela oportunidade, foi um prazer enorme estar aqui, dentro dessa perspectiva aí, especialmente de um elemento talvez que eu não tenha falado, mas queria muito falar, é que a gente aprende muito mais, cara, dentro, trabalhando com cliente. Sim. Isso tem tudo que eu tenho feito, tudo que a gente tem desenvolvido no escritório tem me conduzido a esse raciocínio, que a gente vivenciando o dia a dia do cliente, a gente tem aprendido muito É a vida mais, real, né? É a vida real. muito mais como lidar com os desafios jurídicos do que realmente a gente logicamente ajuda um pouquinho dentro do dia a dia do cliente, mas o cliente ele nos ensina e ele nos permite muito mais. É por isso esse desempenho do preventivo, né? Eu acho que, e aí, logicamente, é uma oportunidade para agradecer todos os parceiros comerciais, todos os clientes que acreditam no projeto, mas deixar essa mensagem que hoje é muito nítido que aprendi muito mais com os clientes, eventualmente, do que acredito que eu tenha ensinado, que eu tenha. É. E se o senhor hoje pudesse deixar uma mensagem aqui final para um jovem advogado que está iniciando a carreira, quer começar, quer ter uma carreira tão promissora e tão brilhante quanto a sua? Eu acho que para o jovem advogado, logicamente, o conhecimento e o estudo são muito relevantes, profundos, mas o crescimento, de fato, ele, foi aquilo que você falou, ele passa muito mais por pessoas. Então, deve haver um equilíbrio muito, muito tênue, muito fino sobre a forma como você vê o negócio, como você desenvolve os processos dentro do seu escritório, como você treina os seus parceiros, né, os seus associados, os seus estagiários, como você compartilha conhecimento com eles. Esse eu acho que é um elemento importante para o jovem advogado, né? De compartilhar conhecimento, de criar estratégias e processos periódicos para ele mesmo checar o desempenho dele, para ele checar o desempenho dele com os clientes. E, por fim, também o feedback dos clientes. É muito importante. E aí eu vou te trazer um exemplo. Mensalmente, nós mandamos um relatório com todos os nossos processos para todos os nossos clientes, dizendo o que aconteceu em cada um deles. Isso é bom. Ninguém faz isso aqui em Santarém. Claro. E é desde os clientes empresariais até a gente tem poucos casos assim de formas individuais que a gente geralmente faz para pessoas mais próximas e também com eles, né, para carentes. E aí que é a informação. Então, busque ter um amplo contato com seu cliente e transparecer a ele informações claras e precisas e atualizadas de andamento de processo. Tem muito cliente que reclama, o cliente me liga, mas às vezes é porque o cliente não recebe há muito tempo resposta. E esse processo, o desenvolvimento de um processo permanente de abastecimento desses clientes de informação é um passo importantíssimo, eu acho, que para o jovem advogado. Que maravilha, que conversa boa, que consultoria. E, doutor, eu queria agradecer ao senhor novamente, por ter vindo até aqui com a gente, trocado um pouco da sua informação, do seu conhecimento, da sua vivência de mercado com a gente. Eu tenho certeza que muitos empreendedores assistem. A gente já trouxe pessoas que diziam assim, olha, eu assisti o teu podcast aqui, agora eu vim aqui dentro, eu assisti o episódio do seu Walter, do Diogo, assisti do seu Augusto, e eu vim aqui no teu podcast, foi muito bacana, porque o nosso podcast é feito por pessoas, empreendedores reais, pessoas que estão no dia a dia, lidando, né? Então a maioria dos empreendedores que a gente trouxe aqui, eu posso dizer que 90% são empreendedores de fato, né? Nem um herdeiro, tudo aí que construíram o seu patrimônio dia a dia, sol a sol. Então quero agradecer ao senhor, eu sei que esse papo ele contribuiu muito para a nossa audiência, e para você que está em casa, para você que nos assistiu até aqui, e você quer contribuir, você quer patrocinar esse conteúdo,
A forma de você patrocinar esse conteúdo sem tirar nenhum real do seu bolso é compartilhando para outro empreendedor que vai assistir, que vai gostar. E se você assistiu até aqui, dá o seu like, dá o seu joinha aí pra gente. E eu quero que você também comente temas e talvez até pessoas que nós possamos trazer no nosso podcast. Muito obrigado, doutor, e até a próxima, audiência.